Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo deste sábado, dia 2 de março, vamos falar tudo sobre Santos e Bragantino, Bragantino e Santos. A bola rola neste domingo, às 6 horas da tarde, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase de grupos do Campeonato Paulista. O Santos, que já está classificado, mas busca a liderança geral do Campeonato Paulista nessa primeira fase para poder ter vantagem na reta final do campeonato, enfrenta um Bragantino que deve estar com a cabeça na Libertadores, já que no meio de semana enfrenta o Botafogo pela pré-Libertadores, mas que ao mesmo tempo ainda busca se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista. Uma vitória do Bragantino é suficiente para classificar o Massa Bruta, um empate ainda deixa eles em alguma situação para a última rodada, né? Então, a grande questão deste jogo é saber se qual o time que o Red Bull Bragantino vai mandar a campo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, com uma participação especial do jornalista Rodrigo Seixas, que já teve outras participações aqui no canal, um jornalista muito competente, analista de futebol, que faz um trabalho brilhante cobrindo o Bragantino, que mais uma vez, de forma muito gentil, aceitou o nosso convite, produziu um vídeo aqui pra gente, que eu vou exibir já já, pra gente falar do Bragantino, e depois, claro, vocês já sabem, os nossos tradicionais campinhos para falar de prováveis escalações e também para desenhar para vocês, para a gente debater, para passar para você que acompanha esse vídeo, um panorama do que a gente pode esperar em termos táticos dessa partida. Antes, alguns recados. Primeiro, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para você saber quando publicamos novos vídeos, e nós temos publicado vídeos novos todos os dias. Já deixa o seu like, que é muito importante para a divulgação deste vídeo e deste canal. Comente aqui o que você achar da minha opinião, deste relato, né? Do comentário do Rodrigo também. Arrisca um palpite, por que não? Não esqueça também de compartilhar este vídeo, assim você me ajuda a crescer cada vez mais. Estamos indo rumo aos 5.000. Já que falei do crescimento do canal, o segundo recado é um agradecimento a você. O canal tem crescido bastante nesse começo de ano, eu estou muito feliz. Eu imaginava que a torcida do Santos ia abraçar a causa nesse ano de reconstrução, mas eu não imaginava também que isso se refletiria num mero canal de YouTube, e eu agradeço a vocês pelos comentários, pela audiência, pelo engajamento, por tudo que vocês têm feito, e é esse engajamento de vocês que me motiva a seguir tentando trazer sempre o melhor conteúdo possível para todos vocês. Antes da gente passar para as prováveis escalações, algumas informações, né? O Santos, como eu disse, busca terminar na liderança geral do Campeonato Paulista e para isso, além de vencer fora de casa, precisa contar com um tropeço do Palmeiras, que às 20 horas, assim que acabar o jogo do Santos, enfrenta o São Paulo no Morumbis, num clássico da rodada. Se o Santos ganhar e o Palmeiras tropeçar, o Santos entraria na última rodada na liderança geral, o que justificaria, mais uma vez, a adoção do time com força máxima para tentar fechar a primeira fase na liderança. O Red Bull Bragantino, por sua vez, tem 18 pontos, mas é seguido de perto por Inter de Limeira, que tem 14 pontos, e o Mirassol. A Inter de Limeira pega o Ituano numa rodada que pode decretar o rebaixamento do Ituano, e o Mirassol enfrenta a Portuguesa no Canindé. Então, o Red Bull Bragantino, apesar de estar de olho na pré-Libertadores, no jogo da quarta-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro, também precisa ali tentar vencer para se classificar para a fase final do campeonato estadual. E uma coisa que é importante dizer é a seguinte: o time do Santos entra nesse jogo com o Pituca pendurado. E é importante que o Pituca force o cartão amarelo neste jogo contra o Bragantino, para não correr o risco de tomar um terceiro cartão na última rodada contra a Inter de Limeira e desfalcar o Santos nas quartas de final. Então eu espero que o Pituca, em determinado momento do jogo, ali no finalzinho, faça uma falta, puxe uma camisa, bata com a mão na bola, não dentro da área, evidentemente, para que ele possa, na próxima rodada, cumprir a suspensão automática e chegar no mata-mata livre de cartões, tá bom? Antes da gente começar, então, para os campinhos, eu vou rodar, então, as informações do meu amigo Rodrigo Seixas, que vai falar sobre o Bragantino, e aí, na sequência, a gente pega carona no comentário dele e a gente começa a falar de escalações e da parte tática. Então, fiquem agora com uma pequena participação do Rodrigo, que gentilmente nos atendeu, a quem eu agradeço de coração por mais uma participação, e na sequência a gente volta com os campinhos do aplicativo do Tactical Pad. Fala André, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Seixas, eu acompanho o Red Bull Bragantino, sou jornalista analista de futebol. Eu vou passar aqui um pouco como é que tá o ano do Bragantino, o que dá para esperar sobre esse jogo contra o Santos no domingo.
O clube não contratou tantos jogadores. No início da temporada contratou alguns mais pontuais, principalmente para a defesa. Mas de resto não contratou muito. Até está buscando mais um ponta. Talvez possa buscar mais um zagueiro, mas não é a ideia ter muitos jogadores novos. A ideia é ter um elenco mais curto para o Pedro Caixinha poder utilizar todo mundo. E ele está utilizando muita gente nesse início de temporada. Está oscilando um pouco de resultado, mas ele já usou praticamente o elenco inteiro, fora um outro jogador que está machucado, porque ele quer dar condição física para todo mundo, e eu acho que ele vai rodar bastante o elenco na temporada. Né? Agora, passou pelo Águilas na pré-Libertadores, né, na segunda fase, foi para a terceira fase, onde vai enfrentar o Botafogo, jogando na quarta-feira já que vem. Então, por isso, deve usar o time reserva contra o Santos, assim como usou contra o São Paulo, quando empatou em 2-2 no Morumbi, e como jogou contra o Ituano quando ganhou, né? Então, acho que é importante você ter essa vantagem de ter uma comissão técnica que se mantém da última temporada, porque você mantém um padrão de jogo no time principal e no time reserva. Então, por mais que você possa dizer que o Bragantino titular tem o Ortiz, que está até saindo, o Capixaba, o Evangelista, o Elinho, o Sacha e o Cleiton, que assim vão ser titulares sempre que eles tiverem condição de jogar. De resto, o Caixinha vai mudando o time, né? O Hurtado ou o Natan, a gente não sabe ainda quem é o titular. Na ponta esquerda vai ser o Vitinho, vai ser o Mosqueira tá machucado de novo, então assim, a gente não sabe necessariamente quais são todas as outras peças, e talvez nem precise ter, acho que talvez o Caixinha vá mudando durante a temporada para manter um time adaptável a determinados jogos e manter um padrão de jogo, até porque alguns jogadores podem estar num momento melhor do que outros, né? Daí, então eu acho que o time que deve jogar contra o Santos, que é o reserva, deve ter Lucão, de goleiro, lateral direita o Hurtado, dupla de zaga o DG e o Realpe, e na lateral esquerda deve ser o Guilherme. No meio de campo vai ser o Gustavinho e o Raul, e mais um. Esse mais um eu não sei quem vai ser, né, porque o Evangelista machucou, não sei se ele vai ter condição de jogar contra o Botafogo ou não, então acho que fica uma dúvida se ele vai usar o Eric Ramírez, o Jadson ou o Lincoln como ali de meio campista. O Eric e o Jadson são mais 8 e o Lincoln é mais um camisa 10. Daí no ataque deve jogar o Bruninho, o Borbas e o Nacho La Quintana. Acho que esse deve ser o trio de ataque. Na temporada, nesse início de temporada, o principal objetivo é a Libertadores, é chegar na fase de grupos. E por isso vai jogar tá focando no jogo contra o Botafogo. E depois tem a semifinal do Paulista, que é um objetivo de chegar, só que dessa vez tentar passar, né? Porque o time já chegou outras vezes na semifinal e tem sempre parado aí. Então a ideia é tentar chegar pelo menos na final do Campeonato Paulista. Acho que isso é o de principal que tem acontecido, né? O time dentro de campo tem tido bastante volume de jogo, mas não tem concretizado tanto a chance. Acho que precisa calibrar um pouco melhor isso. Tem perdido um pouco da concentração em alguns momentos, mas isso é algo acho que já vem do Bragantino desde 2022 e tá acho que melhorando, acho que tá cada vez melhor nisso. E às vezes eu acho que nessa temporada isso acho que ele pode melhorar e talvez tenha um pouco a ver com o aspecto físico. Ele tá ficando mais espaçado entre as linhas do que costuma ser. Então isso é um problema para quando você quer jogar com pressão na bola. E o que o time melhorou nesse início de ano, acho que a bola parada está mais eficiente. Por mais que o Léo Ortiz seja um ponto importante, né, nessa bola parada, ele tá para sair. O time melhorou na bola parada. Tem atacado muito bem as costas da defesa adversária, acho que isso está cada vez melhor. E tem conseguido usar cada vez melhor os pontas nas construções de jogadas, seja para finalização ou para assistência. Eles têm participado muito bem do jogo. O Elinho tem conseguido ser muito importante nisso, nesse início de ano. E tem conseguido, além de sempre, manter a intensidade, a pressão na bola e dificultar a saída de bola adversário. Aquela coisa que é bem Red Bull, que é bem desse time do Bragantino e dos outros times da Red Bull também. Então é isso, assim que vem o Bragantino para enfrentar o Santos nesse domingo, jogo no Nabi Abichadi, às 6 horas da tarde. Bom, pessoal, como vocês viram aí, o Rodrigo passou a provável escalação do Bragantino, mas eu tomei a liberdade de fazer apenas uma alteração. Eu vi aqui, antes de gravar o vídeo, que o DG, que ele citou, o zagueiro Douglas Mendes, estaria no departamento médico, então eu tomei a liberdade de colocar no lugar dele o Lucas Cunha. Sendo assim, os outros jogadores estão mantidos aqui pelo que o Rodrigo passou para a gente. E o Santos deve ir com o que tem de melhor. O Carille já tinha adiantado que o Casares seria titular, então a provável escalação do Santos é João Paulo no gol, Aderlan e Felipe Jonathan na defesa, Joaquim e Gil no miolo de zaga, Pituca e João Schmidt no meio de campo com o Casares, na frente Guilherme na esquerda, Pedrinho na direita e Búfalo Morelos no ataque. Vamos começar falando sobre algumas coisas
características desse time do Bragantino. A primeira coisa é que é um time muito agressivo, um time muito vertical, é um time que fez 12 gols e sofreu 8 jogos. Alguns dos gols feitos do Bragantino se originam de lançamentos dos zagueiros nas costas, o que casa com o que o Rodrigo acabou de falar, de um time que tem melhorado essa questão de atacar as costas do adversário. Então o Santos vai precisar prestar muita atenção com essas bolas invertidas, não apenas vindo dos zagueiros. No estudo que eu fiz para passar esse vídeo para vocês, em muitos jogos, por exemplo, contra o Ituano, na última rodada em que o Ituano ganha, que o Ituano perde do Bragantino, me desculpem, muitos dos lances são os volantes ali na fase ofensiva, invertendo essas bolas nas costas dos laterais. Então essa é a primeira coisa que o Santos precisa tomar cuidado. A segunda coisa é um time que costuma marcar pressão lá em cima, tenta recuperar a bola já no campo de ataque e também é um time que, quando está sem a bola, sobe as suas linhas de marcação. Então, vamos começar a mostrar justamente algumas coisas que o Santos precisa prestar atenção. Vamos começar então falando da saída de bola do Santos. Uma coisa que eu acho que é importante que o Santos faça é manter o Pituca e o João Schmidt alinhados o tempo inteiro como uma espécie de antídoto para essa pressão alta do Bragantino. Por quê? A gente pode se lembrar de, nos primeiros jogos do Santos na temporada, inclusive quando o Casares esteve de titular, por exemplo, contra o Guarani, jogo que eu assisti na Vila Belmiro, o que acontece? O Pituca, ele sobe um pouco para essa segunda linha, o Casares vem um pouco mais para a esquerda, e aí o Felipe Jonathan baixa, né? E o Santos faz aquela chamada saída de 3. Mas o Felipe Jonathan, ele começa a construção por aqui e depois ele vem abrindo para o seu lado esquerdo. Então, reparem que aqui o Santos fica ali sem muito aquele jogador por dentro, que é a principal característica do Casares ser esse armador. Então, ter o Pituca ao lado do João Schmidt, na minha modesta opinião, vai ser fundamental para que o Santos tente furar essa pressão do Bragantino, porque senão o Bragantino vai subir a sua marcação muito alta e fica mais fácil, né? Sufocando o João Schmidt, o Santos pode ter uma saída de bola deficitária. Então é fundamental que o Pituca esteja lado a lado, ao lado do João Schmidt, para que o Santos tenha mais alternativas para fazer essa subir, se livrar dessa pressão do Bragantino. Outra coisa relevante também, que casa com o que o Rodrigo nos disse na análise dele, é que é um time que tem tido alguns problemas de espaçamento entre linhas. Então, é fundamental que o Casares, ao invés de fazer esse deslocamento mais pela esquerda, como ele fez contra o Palmeiras, como ele fez contra o Guarani, que o Casares fique justamente por aqui, nas costas dos volantes. Então, imaginar uma situação em que o Bragantino está subindo suas linhas de marcação, ter o Casares nas costas dos volantes pode ser fundamental para que o Santos espete uma bola no contra-ataque contra o Bragantino. Outra coisa que é importante o Santos prestar, uma coisa que o Santos pode se valer. Passando agora para analisar o Bragantino, uma coisa que acontece é a seguinte: o Bragantino ele faz uma saída de 3 também, tá bom? Esse lateral, o Guilherme, fica um pouco mais preso e o Hurtado se manda por aqui. Então o Hurtado dá essa amplitude, junto com o Bruninho, o Lincoln fica por aqui, o Nacho fecha aqui, e aí essa é basicamente a saída de bola do Red Bull Bragantino, tá? Então fica mais ou menos assim. Acho que é fundamental que o Santos tente explorar as costas do lateral Hurtado. A gente deve imaginar o Santos marcando com 2 linhas de 4 aqui, deixando o Casares um pouco mais na frente com o Morelos. Mas aí temos algumas questões, né? A gente viu, por exemplo, contra o São Bernardo, um Guilherme muito aplicado taticamente, porque o Pedrinho não tem essa entrega toda. Mas aqui, reparem que, nessa situação, digamos que o Santos recupere uma bola aqui. O Guilherme está muito longe do gol e tem uma distância muito grande para ele percorrer. Uma alternativa para deixar o Guilherme no contra-ataque seria, talvez, o Pituca fazendo por aqui, o Casares percorrendo uma distância um pouco menor, fechar por dentro, e aí você deixa o Guilherme por aqui. Eu acho que essa é uma estratégia, é uma alternativa que o Carille pode fazer, porque se você inverter e deixar o Pituca por dentro, o Casares acompanhando aqui, ele cansa em 15 minutos. E vai ser fundamental ter alguém aqui justamente pelas subidas do Hurtado. Então, uma alternativa para preservar um pouco o Casares, mas também ter um jogador para ser a principal válvula de escape do Santos no contra-ataque, mais próximo do gol, do que vindo daqui de trás, morrendo junto com o lateral, é essa daqui. O Pituca aberto por aqui,
o Casares fecha um pouco por dentro e você deixa esses dois jogadores mais avançados, tá? Uma coisa pode acontecer do outro lado, você deixa o Pedrinho espetado por aqui, aí você fecha o Schmidt por aqui, o Casares vem junto, o Pituca vem aqui e aí o Guilherme fecha por aqui. Mas sempre com essa ideia de ter um jogador veloz um pouco mais próximo do ataque, tá bom? Então, acho que isso são algumas questões táticas que a gente pode esperar. E do lado do time do Bragantino, por mais que o Hurtado seja dos laterais o que tem mais liberdade para atacar, vocês vão perceber que tem uma associação muito interessante do Bruninho com o Lincoln. O Lincoln é um jogador canhoto, que costuma também fazer esse do corredor central aberto, e eles têm uma boa interação. O Bruninho é um dos jogadores que tem mais incisivos, é um dos jogadores que mais me agrada desse time do Bragantino. Aqui a gente precisa ver como vai ser essa questão da recomposição do Pedrinho e também do Aderlan em cima do Bruninho. Se existe uma vantagem para o Aderlan nesse caso, é que ele conhece o Bruninho com a palma da mão, já que eles jogaram juntos até o ano passado. Então, acho que isso que é interessante, que o Santos pode prestar atenção. Então, acho que eu tentei aqui mapear para vocês algumas questões. Prestar atenção nessa movimentação do Bruninho, o Santos tentar se ligar nesse lançamento nas costas, atacando as costas dos laterais do Santos, e uma última questão que eu já ia me esquecendo. Se eventualmente jogar o Sacha, porque o Pedro Caixinha pode tentar, ao invés de poupar 100% do time, poupar parte desses jogadores, uma coisa que o Santos precisa prestar atenção é a seguinte, eu vou até procurar o nosso querido Sacha aqui, com o Borbas esse raciocínio também vale, tá? Mas o Sacha tem um perfil mais acentuado nessa questão. O Sacha é um jogador que costuma sair bastante da área, aquele falso 9, aquele jogador que joga espetado. Uma coisa que o Santos precisa prestar muita atenção é a seguinte, como o Sacha sai aqui da área, não é interessante, na minha modesta opinião, que o Joaquim saia para caçá-lo, tá? Acho que isso tem que ser uma coisa que deve ser feita pelo João Schmidt ou pelo Pituca, porque uma das coisas mais marcantes desse time do Bragantino, que é um time muito veloz, um time que tem uma transição ofensiva muito rápida, movimentações bastante claras, porque é um time que já está entrosado, manutenção da comissão técnica, etc e tal, o Sacha sai por aqui para atrair a sua marcação e é esse espaço que ele abre para a penetração dos jogadores de beirada. Então, importante que o Joaquim tente guardar sua posição, apesar da marcação do Sacha, e que seja uma coisa muito bem conversada, entendida, compreendida, para que os volantes do Santos, um pegue o camisa 10, o Lincoln, que é o jogador da última bola, e o outro pegue o Sacha nessa movimentação, para não dar o espaço para infiltração dos jogadores de beirada do Bragantino. Então, no mais, voltando para mim, o que eu espero desse jogo é um bom jogo, porque o Santos tem jogado um bom futebol e agora tem a volta do Casares, que pode ser fundamental para a criação de jogadas, para preencher uma lacuna evidente no time do Santos, que é esse buraco no meio de campo. Em contrapartida, um Bragantino muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, que divide as atenções entre o Paulista e a Libertadores, mas que deve ser um time que deve ter a posse de bola, que deve tentar jogar o Santos para trás, que vai pressionar o Santos para tentar recuperar a bola o quanto antes e no campo de ataque do Santos, mas que deixa espaço, sobretudo, nas costas do Hurtado, e também é um time que pode sofrer na zaga, já que é um setor muito desfalcado. Léo Ortiz de saída, entre outros jogadores machucados no setor, o próprio DG que estava cotado para jogar, o Eduardo, que é um zagueiro reserva, etc e tal. Então, o Santos que deve ter o seu contra-ataque à disposição, que é uma coisa que o Carille gosta, que seja um jogo bastante disputado para que o Santos consiga ganhar, torcer para um tropeço do Palmeiras para entrar na última rodada da fase de grupos com a melhor campanha e aí jogar tudo contra a Inter de Limeira para chegar no mata-mata, líder geral da competição. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência, gostou da minha análise, deixa o seu like, comente aqui o que você achou. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, inscreva-se e ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os amigos e amanhã a gente volta, assim que acabar a partida, com a nossa live pós-jogo. Aguardo você para a gente comentar tudo sobre mais essa partida do Santos no Paulistão. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.